Oi, turma, do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 29, Por uma Janela Aberta. Um a um, os dias curtos do inverno se passaram, mas não foram curtos para Poliana. Ao contrário, eram longos e às vezes cheios de dor. No entanto, agora ela estava bastante decidida a enfrentar com alegria tudo o que viesse. Não podia deixar de fazer isso, especialmente depois que tia Polly começou a jogar também. E tia Polly tinha pensado em tantas razões para ficar contente. Não foi ela que um dia descobriu a história das duas pobres crianças abandonadas numa tempestade de neve que encontraram uma porta e conseguiram entrar num abrigo, rastejando por baixo dela, e que ficaram se perguntando o que faziam as outras pessoas pobres que não encontravam uma porta. E também não foi ela que trouxe para casa outra história que tinha ouvido. Era sobre uma pobre mulher idosa que só tinha 2 dentes, mas vivia contente porque os 2 dentes mordiam. Como a senhora Snow, Poliana agora estava tricotando coisas lindas e havia novelos de lã de várias cores, fortes, espalhados sobre a coberta branca da cama, fazendo Poliana de novo, como a senhora Snow, muito contente por apesar de tudo, ter mãos e braços. Naqueles dias, Poliana já recebia algumas pessoas de vez em quando e continuava a receber muitas mensagens carinhosas de quem ela não podia ver. Por sua vez, essas mensagens sempre traziam novas razões para a menina ficar contente. E a Poliana precisava dessas razões. Numa dessas vezes, ela recebeu John Pendleton. E em outras 2, esteve com Jimmy Bean. John Pendleton contou como Jimmy Bean estava se tornando um menino cada vez melhor e como estava se comportando bem. Jimmy falou sobre o excelente lar que tinha e sobre como estava se entendendo com o Sr. Pendleton. E ambos disseram que era tudo graças a ela. Isso me faz ainda mais contente, sabe? Porque tive pernas sadias. Poliana falou com a tia mais tarde, quando estavam a sós. O inverno se foi e chegou a primavera. As pessoas que acompanhavam ansiosas o estado de saúde de Poliana puderam ver poucas mudanças causadas pelo tratamento indicado para a menina. Por isso, tudo levava a acreditar que o pior temor do Dr. Mead ia acabar se confirmando. Poliana não andaria nunca mais. Eu não sei falar esse nome. Beldingsville, é claro, se mantinha informada sobre Poliana, mas em Beldingsville havia um homem em particular que, muito ansioso, se preocupava e se impacientava com os boletins diários que, de algum modo, chegavam a ele, diretamente da cama da menina. E com o passar dos dias, as notícias não melhoravam, ao contrário, pioravam, e então alguns sentimentos, além da ansiedade, começaram a aparecer no rosto do homem. Desespero e uma determinação muito firme, cada um lutando para dominar o outro. Por fim, a determinação muito firme venceu. E foi aí que o Sr. Pendleton, um tanto para sua surpresa, recebeu, num sábado de manhã, a visita do Dr. Thomas Chilton. Pendleton, um médico, iniciou a conversa imediatamente. Vim aqui porque você, mais do que qualquer um na cidade, sabe alguma coisa sobre meu relacionamento com Miss Polly Hangton. John Pendleton estava consciente de que naquele momento teve um sobressalto perfeitamente visível. Sabia mesmo um pouco sobre o caso entre Polly Hangton e Thomas Chilton, mas esse assunto não era mencionado entre eles há 15 anos ou mais. Sim, ele falou, tentando fazer a voz soar interessada, por uma questão de solidariedade, e não ansiosa, por uma questão de curiosidade. Mas logo percebeu que não precisava ter se preocupado com isso, pois o médico estava concentrado demais na sua missão para perceber como essa missão tinha sido interpretada. Pendleton, quero ver aquela criança, quero examiná-la, preciso examiná-la. Ora, e não pode fazer isso? Não posso. Pendleton sabe muito bem que não passo por aquela porta há mais de 15 anos. Você não sabe, mas vou te contar.
A dona daquela casa me disse que na próxima vez que ela me pedisse para entrar lá, eu deveria entender que ela estava me pedindo perdão e que tudo voltaria a ser como antes, o que quer dizer que se casaria comigo. Talvez você até consiga achar que ela me chamaria agora, mas eu não consigo. E não pode ir sem ser chamado? O médico franziu a testa. Bom, dificilmente. Tenho algum orgulho, não é? Mas se está tão ansioso, não poderia engolir o orgulho, esquecer o desentendimento e... Esquecer o desentendimento? O médico interrompeu bruscamente. Não estou falando desse tipo de orgulho. Em relação a isso, eu iria daqui até de joelhos, ou plantando bananeira, se fosse preciso. Estou falando do orgulho profissional. É um caso de doença e sou médico. Não posso me intrometer e dizer aqui estou, vou cuidar dela. Posso? Chilton, qual foi o seu desentendimento? Pelleton perguntou. O médico fez um gesto de impaciência e ficou de pé. Qual foi? O que é um desentendimento entre namorados depois que já passou? Uma briga boba sobre o tamanho da lua ou a profundidade de um rio? Talvez. Qualquer coisa sem importância, se comparada aos anos de sofrimento que se seguiram. Deixa o desentendimento para lá. No que diz respeito, digo que não teve desentendimento nenhum. Pendleton, preciso ver aquela criança. Pode ser uma questão de vida ou morte. Existem, eu acredito honestamente. 9 entre 10 chances de Poliana andar novamente. As palavras foram ditas claramente, impressionantemente, e foram ditas exatamente no momento em que quem as pronunciou tinha chegado perto da janela aberta, próximo à cadeira de John Pendleton. Portanto, aconteceu que elas foram ouvidas nitidamente por um menino que estava ajoelhado no chão, do lado de fora, bem abaixo da janela. Jimmy Bean, cumprindo sua tarefa de todo sábado de manhã, que era arrancar as ervas daninhas dos canteiros das flores, sentou-se no chão com ouvidos atentos e olhos arregalados. Andar, Poliana? John Pendleton falou. O que está dizendo? Estou dizendo que, pelo que ouço e pelo que eu tenho aprendido, mesmo estando a quase 2 quilômetros da cama dela, acho que o caso é muito parecido com o que um colega meu da faculdade acaba de tratar. Há anos ele vem fazendo um estudo especial sobre esse tipo de lesão. Entrei em contato com ele e, de certo modo, estudei muito bem. Também. E pelo que ouço... Mas eu preciso ver a menina. John Pendleton se ergueu da cadeira. Você tem de vê-la, homem. Não poderia ser, digamos, através do Dr. Warren? O médico balançou a cabeça. Acho que não. Dr. Warren tem sido muito correto. Ele próprio me disse que logo no início sugeriu uma consulta comigo, mas Miss Hampton recusou com tanta determinação que ele não ousou fazer outra tentativa, mesmo sabendo da minha vontade de ver a criança. Ultimamente, alguns dos melhores pacientes dele vieram me procurar, e isso me deixa com as mãos ainda mais atadas. Mas Pendleton, tenho de ver aquela criança. Pense no que isso pode significar para ela. Sim, e pense no que vai significar se não perdê-la, se não puder vê-la, retrucou Pendleton. Mas como posso fazer isso? Sem um pedido direto da tia. E isso eu nunca vou ter. Temos de fazer com que ela peça. Como? Não sei. Pois é, acho que nem você imagina e nem ninguém. Ela é muito orgulhosa e muito brava para me pedir. E depois do que falou anos atrás, poderia significar um pedido de perdão. Quando penso naquela criança condenada a sofrer a vida toda e quando penso que talvez a chance de cura esteja em minhas mãos, mas que por bobagens sem sentido que chamamos de orgulho e ética profissional, não terminou a frase. Enfiou as mãos nos bolsos, bruscamente virou-se e começou de novo a caminhar lentamente com passos pesados de um lado para o outro da sala. Alguém precisa fazê-lo enxergar e entender, insistiu Pendleton. Sim, mas quem vai fazer isso? Perguntou o médico nervoso. Não sei, o outro murmurou angustiado. Do lado de fora da janela, Jimmy Bean finalmente se mexeu. Até então mal tinha respirado, de tanta atenção que prestou a cada palavra dita naquela sala. Ora bolas, eu sei, ele sussurrou triunfante. Eu vou fazer isso. Sem demora. O menino se levantou, andou cuidadosamente até o portão da casa e desceu a colina Pendleton, correndo com todas as suas forças. Gente, Poliana ajudou tantas pessoas. Até Jimmy Bean vai trazer para ela, dentro desse jogo do contente, a alegria de viver.
Aí tá uma moral boa para que a gente aprenda, né? Quem tem os seus verdadeiros amigos nunca tá sozinho. Quando a gente cria laços de amor verdadeiro, eles nunca se rompem. Quando nós fazemos o bem retorna até nós. Quanta lição a ser aprendida nesse capítulo. Quantas vezes a gente se acha sozinho mediante alguns obstáculos, mas diante das nossas obras, diante do bem que nós desenvolvemos na vida do próximo, do nada, quem a gente menos espera é que traz de volta o nosso sorriso. Então, dentro da área da educação, nesse processo que nós temos de aprendizado, de ensinos, né? Quantas vezes o professor ensina e ele aprende. E ainda tem aqueles que se matam no orgulho de achar que são todo-poderoso. Ninguém consegue viver sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. E se a educação um dia, de fato, aprender que juntos, professores, diretores, pais, alunos, se unissem pelo bem comum, que maravilha seria a escola, né? Dentro do processo de aprendizado, quanto a gente poderia colaborar e receber a colaboração do próximo. E quantas vezes eu, em sala de aula, não recebi ajuda de aluno, uma cartinha de aluno. Eu lembro que uma vez, olha como que as coisas são. Quando eu chegava na sala de aula meia para baixo, porque a gente é ser humano, não adianta o professor falar assim, não, toda vez que eu entro na sala de aula, eu deixo meu problema na porta da sala para fora. A gente faz o máximo para isso acontecer, mas às vezes não dá. Aí uma vez eu entrei na sala de aula, várias vezes, mas uma vez, aconteceu um episódio que eu achei muito interessante. Eu tinha uma aluna que o pai bebia, a mãe era uma evangélica, e a menina ia para a igreja com a mãe. Aí, quando eu entrei na sala, eu falei, gente, hoje a professora não tá muito boa, não. Então, por favor, colaborem na aula hoje, porque hoje eu não tô a fim de chamar a atenção de ninguém. Preciso um pouquinho de sossego, porque minha vida lá fora não tá muito boa. E as crianças colaboravam quando eu falava a verdade. E a menina veio lá do fundinho da sala com um bilhetinho desse tamanho assim. Ela copiou como é que chama? Um provérbio, né, dentro da Bíblia, e trouxe para mim. E aquele provérbio eu guardei ele dentro do meu livro, que eu usava em sala de aula, e todos os dias antes de iniciar a aula eu lia para mim, fazia minha prece através daquele provérbio. E não é que aquilo ali, né, aquele gesto pequeno de 3, 4 linhas, daquela garota que passava por uma situação muito pior do que a minha, com o pai bêbado que batia na mãe e tudo mais, aquilo ali me fez um bem tão grande que as minhas aulas eu sempre pensava, antes do meu problema, eu tenho meus alunos com problema maior do que o meu. Então não era nem pelo provérbio, mas ele me fazia redirecionar o meu pensamento em sala de aula. Ou seja, aquela menina estava vendo o lado bom diante de tanta coisa ruim, ainda sobrava nela o amor, a esperança, a fé. E ela me trouxe isso para os meus dias em sala de aula, sejam eles bons ou ruins. Ou seja, ela refletiu o amor que ela tinha em mim. E isso fez com que a qualidade da aula não caísse. Então, sempre vai ter alunos que vão despertar na gente o nosso melhor, assim como a gente espera que os professores despertem o seu melhor nos seus alunos. Então, sempre vai haver essa troca entre pessoas quando a gente se permite amar, ser amado, né, ter o respeito entre as pessoas, o perdão, como é fundamental. Olha só essa parte da história onde a menina está dependendo da ajuda de um médico que fica entre a cruz e a espada se deve lar ou não, né, atender a menina por conta de um problema do passado com a tia dela, que já nem faz mais sentido, 15 anos já se passaram, já não são mais adolescentes, não são mais namorados, e ficou aquela dor de 15 anos por falta de um perdão. Então, que a gente reflita sobre isso. Hoje é dia 31 de dezembro, a maioria das pessoas vão fazer festa, né? Viva Ano Novo, mas se for para continuar com os velhos hábitos, o que, que adianta o Ano Novo? Ano novo, dia novo, minuto novo, oportunidade nova, a gente tem a todo momento. E o ser humano insiste em cultuar os seus hábitos, os seus defeitos, ao invés de melhorar a si mesmo. Ele quer que o mundo melhore, que o ano novo seja próspero, mas ele não é próspero. Ele não muda. O ser humano não busca sua renovação interior. Enquanto a gente não renovar lá dentro,
o lado de fora vai continuar sendo o espelho do que nós somos aqui dentro. Se existe um caos aqui fora, é porque existe um caos aqui dentro. Quando a gente equilibrar, quando a gente de fato nos tornar pessoas melhores, o mundo também vai se tornar bom.